olá pessoal, hoje nós estamos falando de um tema que preocupa grande parte da população de Catanduva, não só de Catanduva, mas de todo o nosso país, a dengue. A dengue que avança, a dengue que deixa as pessoas, tira as pessoas do seu habitual cotidiano, porque às vezes as pessoas ficam doentes, precisam ser internadas, precisam ser tratadas, né, apavora famílias. E, infelizmente, esses números só crescem no país como um todo. Para vocês terem uma ideia, dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje, apontam que o Brasil registrou 229 mil casos de dengue apenas nas 11 primeiras semanas deste ano. É um número muito alto e Catanduva também não está fora dessa realidade. E para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre esse assunto. É claro, ninguém melhor do que o Dr. Ricardo Santaella, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do Lado a Lado, e que é médico infectologista, e na minha avaliação, eu já disse isso para ele aqui em outros programas que ele também veio, uma das pessoas mais especializadas nessa área de dengue, de chikungunya, de zika, enfim, esse tipo de doença que causa tantos males à nossa população. Então, obrigada mais uma vez da sua presença aqui. Eu que agradeço. A primeira questão, eu estava vindo para cá e estava pensando na seguinte coisa. Como é que uma cidade como Catanduva, por exemplo, que já teve no seu passado recente índices tão fantásticos de ficar um ano todo sem ter dengue, etc., por que ao longo dos anos não se consegue manter esse padrão? Por que quando você tem esse índice, de repente começa a crescer novamente? O que acontece para que esses números hoje sejam tão grandes assim? Existem alguns pontos aí a ser levado, né? A questão é o que a gente chama de multifatorial, são vários fatores. Um deles é o fator do próprio vírus, certo? O vírus, ele adquire situações diferentes, em épocas diferentes, circulam vírus diferentes. Então, tem vírus que é um pouco mais agressivo que outro, um tipo de vírus. A gente sabe que o vírus da dengue são 4 tipos de vírus, 1, 2, 3 e 4. Qual que é o pior? Todos eles são ruins, né? Parece que o 2 é tido como um vírus um pouco mais desagradável, um pouco mais virulento, que é o termo que a gente usa tecnicamente. Entendi. É um vírus mais agressivo, que é isso que está correndo agora. O que acontece em relação ao vírus é isso, quando você tem vírus circulando de maneira de vírus diferentes circulando, o comportamento é diferente. Outro padrão diferente, o mosquito. O mosquito hoje, ele mudou em relação ao que era há 20 anos atrás. Que coisa. Ele se adaptou Ele mais. vai tendo mutações? Vai. Uma mutação por exemplo, de resistência a venenos, né? Ele é resistente. É difícil você conseguir a quantidade de veneno para matar um mosquito hoje. Tem que dar uma quantidade muito alta, geralmente acaba ficando tóxico. Então você evita usar veneno demais. Porque senão, ao invés de ajudar, vai prejudicar a população. E outra coisa é que o mosquito também se adapta a criadouros novos. Antigamente o mosquito era mais seletivo, né? Tinha que ser aquele criadorinho de água fresca, sombra. Hoje não. Hoje o mosquito, em qualquer linha d'água, ele está ovipondo. Então, aumenta a população de mosquito. Com isso, se circular vírus, existe a possibilidade de doença. Outra questão é a questão da população. Se você comparar o que há 20, 30 anos era a população e a hoje, existe uma urbanização, existe um aglomerado maior nas cidades. Tá? Ficaram mais populosas. Mais populosos. Mais próximas. Né? E a gente, a melhor fonte de criador do mosquito é o ser humano. Porque a gente cria criadouro direto para eles. Por exemplo? Latinha d'água, o vaso com planta ainda é importante, ainda tem nas casas vaso com planta com água. Qualquer coisa, por exemplo, você pega o bebedouro desses que tem em casa, aquela tampinha que fica água ali, tem mosquito, tem larva de mosquito ali. Isso é uma coisa que as pessoas precisam observar com frequência, né? A gente insiste muito, Beth, que é o seguinte, quem pega dengue, geralmente pega dengue dentro de casa. Não pega do vizinho, não pega do terreno baldio, não pega do lugar nenhum, pega de dentro de casa. Tá? Então, o criadouro,
O mosquito está dentro de casa. Então a gente tem que fazer o papel de ser o fiscal da nossa casa. Geladeira, por exemplo, você falou o bebedouro é aquele que fica embaixo da torneira, que fica caindo, às vezes, porque cai um pouco d'água, sempre cai, né? Sempre cai. Aquilo precisa estar sempre tirando, então, limpando, secando. O problema, né? dos recipientes de água, tanto esse quanto, por exemplo, bebedouro de cachorro, né, gato, o problema é que se você joga água simplesmente, joga água fora e coloca outra água, a larva, o ovo ainda vai estar lá. Porque o ovo, na verdade, ele não fica na água, ele fica na parede do recipiente. Isso é muito interessante. Então você tem que pegar o recipiente lá, passar uma bucha. Claro. Tá? Levar, mecanicamente você tirar o ovo. Né? Uhum. Se aquele ovo ele pode ficar até 1 ano ali. Ele pode e ele seco. Sobrevive? Fica lá seco. Fica seco. O ovo está lá sequinho. Você nem percebe, você não ouve, você não vê, né? Aí ele está lá sequinho. Se caiu água ali, depois de 1 ano, 8 meses, 9 meses, 1 ano, cai água ali, o ovo eclode. Nossa! Agora, você disse que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E que nesse momento Catanduva é mais o tipo 2. No momento, né? No Brasil todo. Primeiro, quais são as diferenças do ponto de vista de reações no organismo? A 2 você falou que é a mais virulenta, a mais agressiva um pouco. De ponto de vista clínico não tem muita diferença. Né? A não ser uma evolução um pouco mais grave, provavelmente na 2. Certo? Os sintomas são mais agressivos, às vezes. Mas isso é muito sutil, às vezes. Não tem muita diferença, não. Na verdade, na prática, na clínica, é mais ou menos a mesma. O que acontece é que, em pessoas que já tiveram dengue antes, em pessoas que têm outras doenças que a gente chama de comorbidades, por exemplo, diabetes, obesidade, gestante, não é morbidade, mas é um caso específico, né? Idosos acima de 65 anos, crianças abaixo de 2 anos, são populações mais vulneráveis a vírus mais agressivo. Então a evolução aí pode ser diferente. A pessoa que pega o 2, ela pode pegar de novo o 2? Não. Quem pega um, você tem Você pode pegar várias dengue, mas cada um tipo. Você pode pegar 4. Nossa Senhora, é muita falta de sorte. Na verdade, tem gente que passa com 3 casos de dengue, já tem. Na verdade, assim, a segunda dengue que é um pouco mais complicado. O segundo episódio de dengue, a tendência é ser um pouco mais complicado. Ou o risco de ser mais complicado é maior na segunda. Terceira e a quarta já nem tanto. É interessante isso, né? O organismo vai criando certa imunidade, mas na segunda episódio de dengue, se complicar, é mais fácil complicar na segunda episódio. Ricardo, o que a cidade pode fazer, por exemplo, seja a Secretaria Municipal de Saúde, seja os habitantes, para que no ano que vem a gente possa experimentar uma situação um pouco minimamente confortável, com menos risco? Tem essa possibilidade ou nós vamos viver assim por um período dos próximos anos com essa incidência alta? Roberto, se não fizer o dever de casa, tanto o governo, o órgão público, quanto as pessoas, a população, o cidadão, se a gente não fizer o dever de casa, nós vamos ter dengue para o resto da vida. E o que é esse dever de casa? O dever de casa, os órgãos públicos, o que eles fazem? Mantém uma equipe, certo? Que essa equipe capacitada, que vá de casa em casa, fazendo as visitas, tal, e que está sendo feito. Isso eu posso dizer que está sendo feito. O que está tendo dificuldade? Existe uma quantidade muito grande de casas fechadas. Isso é ruim. Isso a gente percebe, né? Muita casa alugando, muita casa vendendo, eu percebi isso. Você pega na imprensa, eles falam isso, o país todo está assim, mas aqui em Catanduva, para você ter uma ideia, que é o que não interessa para a gente, praticamente 50% das casas são visitadas, são casas fechadas. Nossa. Certo? A Secretaria da Saúde, o pessoal da Secretaria lá da ENCA, deixa lá um pedido para o morador entrar em contato, para agendar uma visita, e esse retorno é muito pequeno. Tá? Segundo, tomar cuidado dos órgãos públicos, dos ambientes públicos, certo? Então, no caso, escolas, todas as situações, instituições, hospitais, então tem que tomar cuidado. Agora, essa é a parte do órgão público. Agora, a parte do cidadão, que essa é a mais importante, é cuidar da sua casa. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana,
1 ou 2 vezes por semana. Você tem que ver na sua casa se tem criadouro, limpar os criadouros, correr o quintal. Nós vamos falar sobre esses cuidados, essa prevenção no próximo bloco aqui com o Dr. Ricardo Santaella, médico infectologista e que traz importantes informações nesse momento de uma certa... Eu posso chamar de epidemia ainda ou não? Tecnicamente ainda não, né? Mas nós estamos correndo risco sério. Mas onde muita gente está contraindo o vírus da dengue. Não saia daí, esse programa é muito importante para todos nós. Nós voltamos no minutinho. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93, no mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33 e namora com a minha melhor amiga, a Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos para comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela 3ª vez este mês. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Will Flores, Rua São Paulo, 216, Catanduva. Centro de higienização. Você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Está procurando veículo novo ou usado e está em dúvida de onde encontrar? Vem pro Alan Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados, venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 17 3523 9029 99775 3037. Alan Automóveis, nesse você pode confiar. Há 21 anos, ministrando o curso de cabeleireiro masculino e feminino, a Escola de Cabeleireiros Vasco Júnior oferece curso completo em todos os tipos de cortes, escovas progressivas, tintura, penteado e luzes. Além das aulas ministradas por profissionais da área, você tem aulas com as melhores marcas e produtos do mercado, atendendo a toda a população. Escola de Cabeleireiros Vasco Júnior, Rua São Francisco, número 93, telefone 17 99717 1143. Voltamos aqui ao nosso segundo bloco e nós estávamos falando, vamos retomar o finalzinho do primeiro, que são esses cuidados, essas prevenções que a gente tem que ter dentro de casa. Hoje, por exemplo, eu recebi a visita de uma agente do ENCRA, né? E claro que nós abrimos a casa porque eu acho fundamental que ela entre. Ela deixou uma recomendação. Não tinha nada, graças a Deus, mas ela recomendou que a gente colocasse um pouco de areia na parte de um vaso que tinha na parte de cima de casa. Portanto, isso já está sendo providenciado. É muito importante a visita desses agentes, né? Que as pessoas também abram. Você colocou que deixa lá os recados, mas ninguém retorna para as visitas. Queria que você dissesse um pouco da importância também das visitas dos agentes. Então, você vê, a visita, por exemplo, esse exemplo que você deu na sua casa. O que eles fizeram lá? Eles deram uma orientação sobre o que fazer. Exatamente. Não são eles que vão destruir os criadouros. Porque você não tem condição de pegar 60 mil domicílios que nós temos em Catanduva, próximo de 60 mil domicílios, e correr toda semana, todo dia, né? Toda semana para limpar todos os quintais. Quem faz isso é o morador de casa, né? Então agora você vai colocar a tua areia no vasinho. Claro e tal, que sim. Foi orientada. Né? Sim. É esse que é o papel da visita. O papel da visita, o ciclo é feito praticamente a cada 60 dias,
eventualmente, a não ser quando você tem casos de dengue próximo, então eles refazem, né, o que a gente fala de reforço de bloqueio e tal. Então o cara pode muitas vezes falar, mas semana passada foram 2 vezes em casa. Isso é uma questão de eventual, episódica, mas a rotina é de cada os 40, 60 dias a equipe passar. Ela passa só para isso, para dar uma orientação. Exatamente. Né? Agora, o trabalho do dia a dia que tem que ser feito é pelo morador. E não custa nada você fazer, custa muito mais quando você, por exemplo, eu tive um caso na minha família, minha mãe pegou você, foi o médico dela e foi uma dureza, não é? A gente ficou extremamente preocupada e isso é muito ruim, porque desestrutura até a gente, né? Principalmente em pessoas de mais idade. De mais idade, claro. A dengue em pessoas idosas é mais complicado. É, ela pegou naquele momento quando nós estávamos vivendo ali era uma epidemia. Aquela foi a epidemia. Pelo amor de Deus, nossa, não queremos nunca mais. Nunca mais isso. Nós temos hoje aqui, eles dizem de 536 notificações registradas neste ano na cidade, 172 casos foram confirmados, os números que nós temos, 181 foram descartados, graças a Deus, e 183 estão em investigação. Bom, 172 casos confirmados em 2 meses e 20 dias, 25 dias, como é que é essa... muito, a pouco? A gente faz comparação com os anos anteriores. É. Né? Depois de 2015, quando nós tivemos aquela grande epidemia, é natural, em toda uma comunidade que sofre um impacto grande de uma epidemia desse tipo, é natural que a quantidade de casos caia. Então nós tivemos em 2016 o número de casos menor, o ano passado nós tivemos em torno de 111, 112 casos, 2018, 16, 17 foram apenas, de 112 em 2018. Hoje nós estamos, do ano todo, nós estamos com 172 nos 2 primeiros meses, quer dizer, é mais do que o ano passado, certo? Só que, ao mesmo tempo, é nesse período do ano que mais tem caso, que é janeiro, fevereiro. Por conta das chuvas. Por conta da chuva, do clima, como é dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Então, existe é esperado que tenha bastante caso nesse período. Por enquanto, comparando com outras cidades maiores ou cidades do médio porte como Catanduva, nós estamos tendo boa parte das cidades com epidemias já francas. 500, 600, 800 mil, 2 mil casos. Nossa Senhora, meu Deus. Nós estamos com 172 casos, não estamos tecnicamente em epidemia por conta disso, mas estamos com uma possibilidade de epidemia, por isso que é importante a gente ficar falando sobre... Você não acha assim que campanhas educativas mais fortes, mais intensas, poderia ajudar? Ajudaria. Ajudaria, né? Ajudaria, sim. Toda campanha, quando bem feita, ela ajuda. A campanha publicitária sempre ajuda nesse ponto, né? A população precisa ficar cada vez mais ciente, pensando na possibilidade de dengue. E tem os ralos nas casas e tal. Às vezes as pessoas falam, tem gente que fala, põe que boa. Outro fala, põe sabão em pó. Outro fala, joga pó de café. Qual que é a receita melhor pra gente? Sal. Sal de cozinha? Sal ajuda bem. Né? Mas é uma salmoura que você faz ou só joga uma colher de sal? Uma salmoura e joga. Às vezes você põe assim... Que boa, mas aí ela pode evaporar, pode dar pode ficar um pouquinho mais, não ajudar muito. Mas sal é uma coisa que é mais fácil. Os ralos internos e externos. Os dois tipos. Sim. Quer ver uma coisa, por exemplo? Quem tem edícula no fundo da casa, ou então, por exemplo, deixa o vaso sanitário que não é usado diariamente descoberto, é uma fonte de mosquito. Exatamente. Agora, se é usado diariamente, você tem a descarga e tal, isso aqui muda, né? Então, nesse sentido, essas casas que estão fechadas mesmo, não é fechada que o morador está trabalhando, volta no final da tarde. As casas que estão para alugar, para vender aqui, às vezes... Nós temos as duas coisas. Nós temos muitas casas de pessoas que estão trabalhando, né? E que a gente pede para agendar uma consulta e não tem esse retorno. Esse que é o problema, né? Então, nós estamos tendo esse problema também. Agora, tem também as casas que são para alugar, coisas de imobiliário. Então, o grande problema é conversar com as imobiliárias, convencer as imobiliárias a participar desse processo que está sendo feito. Então, Porque qualquer um pode ser pego por isso. Não é? Então todos precisam contribuir. Se é uma doença democrática, é. Essa, exatamente. Qual o risco nesse momento que a gente tem casos, como você mesmo disse, 172 casos, qual o risco de a gente ter casos também nesse cenário de chikungunya ou de zika? Ou não existe essa possibilidade? Não é que não existe, é que a gente não está tendo circulação de vírus chikungunya e zika no momento, aqui no estado de São Paulo. Graças a Deus. Por enquanto.
né? Por enquanto. Pra você ter uma ideia, esse vírus da dengue 2 agora que está correndo aqui, há uns 2 anos atrás estava no Nordeste. De um ano atrás, o ano passado estava na região Centro-Oeste, esse ano já entrou na região Sudeste. Então eles fazem esse caminho, né? Nós tínhamos há 2, 3 anos atrás epidemias de chikungunya e zika no Nordeste. Eu né? lembro. Lembra? É. Então, só que esse vírus ainda não está circulando em grande quantidade. Né? Então, por enquanto, nós não temos ainda casos registrados, mas o potencial existe. Sim, mas outra coisa que me ocorre agora para lhe perguntar é a seguinte, a baixa escolaridade da população, em sua uma parte expressiva ainda, a falta de ter essa consciência de poder trabalhar coletivamente, né? Eu cuido da minha casa porque eu estou cuidando da minha casa, mas também estou sendo responsável por tudo aquilo que está no meu entorno. Você acha que esse perfil, que ainda não tomou conta do ponto de vista de se ter uma consciência mais responsável, pode fazer com que o Brasil, aí eu estou falando em termos de Brasil, seja um dos países onde essas doenças se manifestem com tanta frequência assim? E associado ao nosso clima, claro, né? Clima tropical. Eu não diria baixa escolaridade, porque isso é muito relativo. Tá. O problema é a questão cultural. Certo? Não necessariamente não de escolaridade. A gente tem pessoas, por exemplo, que têm muito pouca escolaridade, mas tem uma sapiência, tem uma sabedoria. Claro. E é mais fácil você trabalhar com pessoas assim. Sem o problema dúvida. é que a gente tem, por exemplo, pessoas de alto nível socioeconômico e que prejudicam muito o tratamento de doenças como essa. Certo? Porque não pensam no coletivo. O problema todo é cidadania, né, Beth? É cidadania. É pensar no coletivo. Às vezes o cara tem uma casa chicona lá e não deixa, por exemplo, o agente entrar. Nós tivemos vários problemas, por exemplo, na epidemia de 2015, no centro da cidade. Então, É uma cidade que o pessoal que tinha classe média alta. Nós temos vários problemas nesse ponto. Então, não é a escolaridade em si, é a questão de pensamento do coletivo, da cidadania em si. É isso que é importante, né? A gente está vendo isso. E quando você tem aquela história, direito individual, tudo bem, mas você tem o direito coletivo. claro. Né? E uma doença como essa não afeta só você, né? Afeta a coletividade. Sim. E a coisa é séria. Então, o seu recado final aqui para o nosso programa é que as pessoas Limpe seu quintal. limpem seu quintal. Limpe seu quintal. E mantenham suas casas também. Por favor, abram as casas para os visitadores, né, para os agentes de saúde, limpem o seu quintal, cuidem do seu quintal. Né? E quando quiser falar com o vizinho, convida para tomar uma. Certo? Sim. Não para reclamar que o vizinho tem isso, tem aquilo, mas cuide do seu quintal que é melhor. Se cada um fizer a sua parte, certamente já ajuda esses bastante. números poderão cair, né? E a gente certeza. pode desfrutar de, às vezes, uma situação como nós já vivemos no passado, né? Quando governamos Catanduva, que você, inclusive, era o diretor tão competente desta área. Você que está nos assistindo, não faça nenhum... deixa os agentes entrarem na sua casa, verificarem. Eles não estão ali para prejudicar, eles estão ali para ajudar, para contribuir. Né? Como disse o Dr. Ricardo, eles não são responsáveis para impedir que a dengue, às vezes, possa acometer algum membro da família. Mas eles podem dar orientações que são importantes. Eu hoje recebi uma orientação, fiquei extremamente feliz, porque às vezes a gente não está aí o tempo inteiro para poder executar essas ações, tomar algumas atitudes que possam ser tão benéficas para a nossa coletividade. Então, faça também a sua parte, acho isso importante. Ricardo? Sim. Mais algum comentário que você quer fazer? Eu agradeço, alguma consideração? Só agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco, sempre extremamente capaz e uma figura importantíssima nesse enfrentamento ao vírus da dengue aqui em Catanduva. Espero que você tenha gostado do nosso programa hoje. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Fique agora com a programação da Nova TV. Um abraço grande a todos vocês.